Bem-vindos, bem-vindas ao webinar da Horta de Outono. Finalmente chegou o dia onde vamos aprender a planear a nossa Horta de Outono em 4 passos. Isso mesmo, eu dividi aqui este webinar em 4 momentos para que nós possamos aprender definitivamente o que significa planear. E porquê que eu falo aqui no importante aprender o que significa planear? Porque muita gente tem esta dificuldade de entender qual é que é a importância do planeamento, mas mais ainda, como é que ele se faz e como é que ele se faz na prática, o que é que implica planear a horta de outono. E aquilo que tu aprendes aqui hoje vais poder provavelmente aplicar algumas destas ferramentas simples e práticas que eu vou ensinar, estes 4 passos, vamos poder replicar quando fores voltar a planear a tua horta, quiçá, de primavera-verão. É exatamente isso que eu espero. Portanto, antes de mais, parabéns por estares aqui, decidiste querer dar-se provavelmente o passo de teres a tua horta ou o teu jardim comestível, como eu gosto muito de dizer, em casa. Sim, não precisamos ter um espaço específico só para a horta, podemos ter um espaço onde nós vamos cultivar um jardim e alimentos nesse jardim, e por isso que eu chamo um jardim comestível. Portanto, estás de parabéns por teres tomado essa decisão de te teres inscrito para vires aprender aqui, então, estas práticas, estas dicas práticas, quero dizer, simples, que te vão ajudar a dar já os primeiros passos. Então, neste webinar da Horta de Outono, vamos dividir em 4 passos e quais é que são eles? Como está aqui na apresentação, eu vou mostrar aqui, são 4 passos e estes 4 passos é para nos ajudar a esquematizar, na verdade, e entender melhor o que significa planearmos os nossos cultivos. Conhecer o teu espaço é o primeiro passo. É sempre o primeiro passo, é conhecermos qual é que é o nosso espaço. Nós já vamos ver aqui o pormenor de cada passo a passo. O segundo é tu escolheres aquilo que vão ser as variedades que tu vais plantar e semear. É importantíssimo. A seguir vais aprender a fazer o teu desenho, ou seja, o teu plano de cultivo, o teu desenho da tua horta, do teu jardim. Sim, não precisas ser um arquiteto, uma arquiteta paisagista para fazeres o desenho da tua horta. Como é que se faz um desenho da horta? Como é que se faz um planeamento na prática em termos de localizarmos o que vamos cultivar e aonde é que nós vamos cultivar? Essa penso que é uma das dúvidas que provavelmente também terás, porque é uma daquelas que mais me chega de toda a comunidade de jardineiros que eu tenho o prazer de acompanhar em diferentes redes sociais e mesmo dentro da minha Academia da Horta e Jardim. E por último, vamos de facto perceber que o 4º passo é começarmos então a plantar e a semear de acordo com aquilo que foi o desenho do passo 3, tá? Antes de começarmos, se estás aqui pela primeira vez num destes webinars que eu já tenho feito para toda a minha comunidade, vou-me apresentar muito rapidamente. Eu sou a Susana Caseiro, ensino, diria que não, bem mais do que centenas, portanto eu vou dizer mesmo, milhares de alunos e milhares de pessoas que querem começar a cultivar os seus alimentos em casa. Para isso vou disponibilizando em formato de cursos, em formato de livros, em formato de e-books e em formato de workshops, alguns presenciais inclusive, alguns conhecimentos na verdade práticos, porque os aplico na minha horta-jardim e de alguma forma te ajudam, podem ajudar todas as pessoas que querem realmente aprender a cultivar a sua comida. E antes de começar já com o conteúdo, vou-te já dizer como é que isto tudo começou. Eu vou-te dizer que de facto eu não tive sempre esta profissão, neste momento assumo esta profissão quase de professora de jardinagem há uns 4 anos a tempo inteiro, uns 3 anos aproximadamente a tempo inteiro. No entanto, eu já faço esta formação e ensino pessoas a cultivar nas cidades, particularmente nas cidades e em poucos espaços às vezes que estão disponíveis há mais de 12 anos. Portanto, há cerca de uns 14, diria que foram 14 anos atrás que eu comecei realmente a fazer este ensinamento. Na altura em que decidi mudar de carreira profissional. Vou-te dizer que de facto eu tinha outro tipo de carreira profissional, outro tipo de profissão e decidi mudar então na altura que nasceu o meu 3º filho, o meu Luís, que tem já 15 anos, e entre as mudanças e sair de um trabalho e começar o outro, comecei na altura a instalar e a ajudar a instalar hortas nas escolas, a vários professores que tinham essa necessidade e, portanto, já lá vão uns, eu disse 12 há bocadinho, mas serão mais uns 14, 15 anos atrás, porque eu marco sempre pela idade do meu filho. Na altura, eu gostava do que fazia, era consultora e formadora na área da gestão e estava dentro de uma empresa de grande logística. No
No entanto, ia nascer o meu terceiro filho e tinha alguma dificuldade de conciliar, enfim, a minha profissão, que era bastante exigente, que me exigia bastante circulação a nível nacional, movimentação, e acabei por tomar a decisão de querer fazer algo por minha conta. No entanto, isto bem é uma longa história que não irei contar toda aqui, obviamente, não é esse o propósito. Posso dizer que nem tudo correu bem nesse caminho do empreendedorismo, que normalmente, enfim, fazem-se muitas histórias cor-de-rosa. A história não foi propriamente cor-de-rosa, houve alguns caminhos que não correram, que não foram percorridos de forma assim, digamos que contínua, uniforme, enfim, tudo correu bem. Houve muita coisa que não correu bem, no entanto, foi algo que nunca desisti de fazer, e de uma maneira ou de outra continuei sempre a persistir. Porquê? Porque quando nós de facto gostamos e somos apaixonados por algo, eu penso que nunca vamos desistir. E de facto, este aqui é o meu propósito. Entendo hoje que é o propósito, eu adoro. Eu sou apaixonada por cultivar alimentos e plantas e incentivo a trazê-los para a cidade, para os espaços urbanos. Toda a gente sabe que a previsão é que nos próximos anos mais de 70% da nossa população esteja focada, localizada nos centros urbanos. Então, se nós não podemos estar no dia-a-dia, na semana, todas as semanas, todos os dias, a toda a hora, na verdade, dentro da natureza, naquilo que seria o nosso meio para nos reequilibrarmos, a ideia é trazermos mais natureza para dentro de casa. Trazer jardins onde podemos ir buscar alguns alimentos para partilhar esses alimentos e para partilhar, mais do que alimentos, partilhar momentos em família, é realmente algo que eu entendo que pode acrescentar qualidade de vida, acrescentar, no fundo, saúde e bem-estar às nossas vidas, ao nosso dia-a-dia. E por isso entendo que este é o propósito, realmente levar esta mensagem, de ensinar mais pessoas. E se estás aqui, de facto, é porque acreditas também neste propósito, e por isso mesmo há bocadinho dava-te os parabéns por teres feito esta escolha para a tua vida. Então, vamos começar. Vamos começar aqui, vamos deixar agora aqui destes fundamentos que são importantes, no fundo, para percebermos o porquê nós escolhermos isto. De qualquer das maneiras, vamos começar com o passo 1. Provavelmente estás aqui neste webinar, então atenção, pega numa folhinha, vai tirando apontamentos, porque alguns destes conteúdos que eu vou partilhar aqui são simples, mas vão fazer a diferença. Então, passo 1, como eu disse, é conhecer o teu espaço. Atenção, o que é que significa conhecer o espaço? Conhecer o espaço, cada um tem que olhar para o seu espaço. O espaço que eu tenho para cultivar provavelmente é diferente do teu espaço que tu tens para cultivar. E cada um há de ter um espaço diferente. Eu tenho aqui 2 videógrafas comigo, cada uma delas hão de ter um espaço completamente diferente. A Maria tem um espaço diferente da Ariana, tem um espaço diferente da Susana. No entanto, é engraçado que elas já foram... Estou-me a rir, elas estão a rir para mim. Elas também já foram mordidas pelo bichinho mesmo dizendo que, enfim, têm um espaço pouco adequado para cultivar, já foram mordidas pelo bichinho de terem curiosidade e de experimentar a fazer cultivos. E já perceberam que mais ou menos é possível ter alguma coisa sempre a acontecer. Queiramos nós, como eu costumo dizer, o ingrediente principal é realmente querer. Então, o espaço que tu tens de conhecer é perceber o quê? Vais ter o quê? Um jardim? Tens os canteiros nesse jardim? Tens apenas vasos, tens apenas uma varanda onde tu vais só localizar os teus vasos. Tens que entender qual é que é o espaço, sobretudo também para quê? Para perceber, obviamente, qual é que é a tua localização, tal como está aqui na apresentação, qual é que é também a tua localização geográfica, e de acordo com isso, obviamente, isso vai influenciar mais a questão das geadas, mas sobretudo, quando eu digo o espaço, é o espaço em termos de área, se vamos, como disse, plantar em vaso ou em canteiro, mas também pela questão da exposição solar. Agora, quanto a essa questão da exposição solar, de facto há coisas que nós não podemos mudar. Se nós tivermos apenas um apartamento, uma varanda que está virada a sul, nós não podemos pegar na varanda e virá-la a norte, certo? No entanto, muita gente me diz, Susana, o meu espaço de facto está virado a sul e apanha sol o dia todo. Significa que tem uma exposição solar, como está aqui, muito sol, mais de 6 horas de sol por dia. Eu costumo dizer que nessa situação tu consegues sempre dar a volta. E perante a localização, neste caso a exposição máxima de sol, nós podemos criar espaços onde vamos agrupar plantas que vão crescer com mais altura para trazer algumas sombras para outros cultivos que não precisam desse sol todo. Portanto, isso nunca seria problema. Aquela limitação maior que pode acontecer é quando nós temos espaços com aquilo que é sombra completa. E o que é que esta história é sombra completa? Sombra completa não é ausência de luz. Nenhuma planta, nomeadamente da horta e do jardim, vai funcionar sem luz. Estamos entendidos? Vamos ficar aqui com um ponto importante. Luz direta é obrigatório.
ou seja, é obrigatória. O que é que significa luz direta? É sol, sol nas minhas plantas. Agora, eu considero que eu tenho sombra, como está a dizer, completa, quando eu não tenho sequer 4 horas de sol. Entre 3, não precisamos ser aqui completamente rígidos, mas até 3, 4 horas de sol significa que eu tenho sombra completa. E neste caso, sombra completa, eu tenho alguns cultivos que podem tolerar isto, o que significa é que tenho que conhecer quais é que são esses cultivos que vão tolerar a sombra completa, tá? O que é a meia sombra? É o que está entre o sol pleno, que é muito sol, e a sombra completa. Portanto, eu também tenho que olhar e perceber. A meia sombra, se eu tiver uma exposição máxima, eu posso fazer os outros 2 sistemas de sombra completa e meia sombra, criando, como disse, como estás a ver aqui, este pezinho está aqui ao meu lado, repara. Seria assim um exemplo bem prático em que eu tenho 3 tipos de cultivo e tenho 3 tipos de altura diferente. Aqui vão ser crescimentos diferentes, mas repara, nesta mistura de cultivos, que ainda é uma mistura onde temos uma planta que será de primavera-verão, que é o caso desta zinnia, repara que ela está aqui com uma couve e com um manjericão. Este manjericão já foi plantado um bocadinho tarde, por isso é que ele está tão pequenininho, porque provavelmente ele poderia crescer tanto ou mais que esta couve. Portanto, o primeiro a ser colhido, neste caso plantado, foi esta zinnia. Mas vamos pensar que eu teria aqui outra mistura. Vamos pensar que agora numa mistura de outono e inverno, esta planta mais alta poderia ser, por exemplo, uma faveira, uma fava, uma ervilha, que podemos crescer com um bocadinho mais de altura. Então, eu podia criar com essa ervilha alguma meia sombra, por exemplo, para as minhas alfaces, que é uma planta que realmente precisa de meia sombra, ou até para a minha rúcula, que não gosta tanto de sol. E mesmo na altura do outono e inverno, sim, eu posso ter mesmo, normalmente não é tão sensível esta questão da meia sombra, mas mesmo assim eu posso favorecer, como disse, às vezes em alguns locais em que eu tenho muita exposição, posso favorecer se tivermos então esta mistura de alturas diferentes, de crescimentos diferentes e de cultivos diferentes. Nós já lá vamos, porque hoje vamos falar em planos de cultivo e com essa mistura de plantas. Então, é importante perceber qual é o espaço que tu tens em termos de área e em termos de exposição solar. E, claro, perceber qual é que é, de acordo com a zona geográfica, qual é que é a altura de geadas. Nós sabemos que o nosso país é pequeno, mas é bem diferente cultivarmos mais a sul, por exemplo, na zona do Algarve, ou cultivarmos bem cá, bem no norte. Eu estou a falar bem cá no norte, eu estou numa zona do Minho, mas se nós formos para uma zona de Trás-os-Montes, por acaso é a minha zona, neste caso a minha origem, os meus pais moram lá, é uma zona com mais frio ainda. Então é importantíssimo conhecermos estas zonas. Porquê? Porque vai haver aqui algumas variações, ou seja, eu vou poder, em zonas mais frias, onde começam geadas mais cedo, vou poder plantar o mesmo que planto nas zonas mais a sul, tenho temperaturas mais amenas, simplesmente vou começar a plantar provavelmente, ou vou começar a ter as épocas de cultivo mais restritas, ou seja, por exemplo, ao invés de eu começar a plantar os cultivos, imaginem, de primavera-verão, aqueles que gostam de temperaturas mais amenas, mais amenas, como por exemplo seria o tomate ou o pimento, logo ali em fevereiro, março, terei que os plantar um bocadinho mais tarde, porque se estiver numa zona de geadas, uma zona mais fria, tenho que ter esses cuidados. Portanto, é fácil, acho que, entender aqui. É como nesta altura do outono e inverno, nestas zonas mais frias, zonas, neste caso, mais montanhosas, vamos ter geadas mais cedo. Vamos começar com as geadas, provavelmente, bem antes de zonas mais do centro e do sul. Portanto, isso é fundamental. Então, passo 1 é tu perceberes qual é o espaço que vais disponibilizar para cultivar. Vais disponibilizar só vasos? Quantos vasos é que tu vais disponibilizar? Vasos que já tens outras plantas? Que tipo de espaços vazios é que vais ter nesses vasos? Vais disponibilizar um espaço no teu jardim? Que tipo de plantas é que já lá estão? Percebe qual é o espaço que vais libertar? Para tu, perante esse espaço que vais libertar e esse espaço que vais ter disponível, vais então agora colocar os vasos que tu tens disponíveis, que é para tu perceberes o que é que vais então a seguir plantar. Eu disse que é por passos, vamos para o passo 2. Porque no passo 2 nós já vamos fazer o quê? Escolher aquilo que são as plantas ou, neste caso, os nossos legumes. E atenção que eu falo aqui em legumes para reunir aqui em 3 grupos os legumes, mas nós não precisamos de considerar, aliás, nem convém que a gente considere apenas legumes. Vamos considerar sempre também misturar aqui ervas e flores, ervas aromáticas e flores. Inclusive, imagina que tu já tens aí um vaso com alecrim, um canteiro com alecrim, ou que já tens aí um canteiro onde tenhas algumas flores, mesmo até plantas que podem ser perenes, que vão dar floração em alturas diferentes. Passo 2. Vamos ao passo 2?
Já escolhemos não, no passo 2 vamos escolher realmente as variedades que vamos plantar e semear. No primeiro passo analisamos o nosso espaço, analisamos a exposição solar que tínhamos e agora, de acordo com o nosso espaço, de acordo com o calendário, que é importante que tu conheças para a tua época, para a tua zona, neste caso para a zona, lá está, de acordo com aquilo que eu expliquei há pouco, vamos escolher as variedades que podemos semear e plantar. Mas convém aqui fazermos um exercício um bocadinho mais pormenorizado do que simplesmente fazer uma listagem. Portanto, se quiseres apontar exatamente como este quadro aqui, que está aqui nesta apresentação, onde podes fazer aqui uma segmentação de tipos de legumes conforme o espaço que eles vão ocupar. Isto é fundamental e já te vou mostrar a seguir para quê? Para a terceira fase em que nós vamos fazer o desenho. É isso mesmo, tu precisas de perceber qual é que é, em média, o espaçamento. E não precisamos aqui analisar o espaçamento de plantas. Nós precisamos é de perceber qual é que é a ocupação do espaço que uma plantinha vai ocupar em relação a outra. Vou dar um exemplo. Imagina que tu vais plantar ou semear couve. A couve vai ocupar mais ou menos espaço do que um pezinho de rabanete. Provavelmente já descobriste. Vai ocupar muito mais espaço uma couve do que um pezinho de rabanete. E o rabanete, vais semeá-lo ou plantá-lo? A couve, vais semeá-la ou plantá-la? Ambos podemos semear e plantar, mas alguns vão ser mais interessantes para semear e plantar. No entanto, antes de chegarmos a essa fase, como eu disse, estamos no passo 2, vamos realmente perceber quais são as variedades então que eu posso escolher. E aqui nesta apresentação está dividida esta tabela, como eu disse, não só pelo espaçamento que cada variedade ocupa, mas também pelo tipo de legumes. E atenção, que além deste tipo de legumes, e aqui está dividido como legumes de fruto / vagens, vamos englobar aqui neste grupo os dois, legumes de raiz e legumes de folhas. Eu vou dividir estas três partes, estes três tipos de legumes, porque essencialmente e no outono e inverno nós vamos ter menos legumes de fruto, temos aqui alguns legumes de vagem, já perceberam que está aqui na apresentação as favas e as ervilhas que se cultivam no outono e inverno, são legumes de vagens, certo? Também temos legumes de vagens na primavera-verão, tivemos, por exemplo, o feijão verde, que agora não se vai cultivar na época, na maioria das zonas geográficas, não significa que se tu estiveres provavelmente na zona do Algarve possas ter feijão verde, não significa que se tu estiveres numa zona e quiseres cultivar em estufa ainda possas cultivar algum feijão verde mais rasteiro, de crescimento mais rápido, desde que ele consiga estar no espaço aproximado de uns 60 a 75 dias, aproximadamente quase que seria possível ainda, principalmente se, como disse, tiveres então a possibilidade de cultivares em estufa. Como eu estou aqui a direcionar este webinar para hortas urbanas e para as hortas, no fundo, e jardins, no fundo, urbanos, com menos espaço, não estou a considerar que tenha, a maioria das pessoas que me está aqui a assistir, tenham então este tipo de estufas e daí que eu não estou a considerar nesta época de cultivo o feijão verde. Portanto, vamos considerar como vagens o quê? Ervilhas e favas, certo? São legumes que vão ocupar, em comparação com um rabanete, que tipo de espaçamento? Um espaçamento maior ou um espaçamento pequeno? Vamos fazer aqui esta comparação. Provavelmente um espaçamento médio ou um espaçamento grande, nunca um espaçamento pequeno, certo? Comparativamente com o rabanete. Agora repara, é importante eu perceber que nos legumes, por exemplo, de folhas, eu tenho três tipos de dimensão por norma. Já vamos ver que aqui só estão as couves, como ocuparem um espaço maior. Claro que também vai depender da couve. Eu tenho aqui esta couve, por exemplo, que ocupa um espaço bem pequenino. É uma couve negra toscana, mas ela ainda está num tamanho de crescimento médio. E se eu vos disser que aqui tenho também couves, que por acaso uma delas já começou a ser comida, estão aqui manjericões e couves que começaram a ser comidas por uma lagartinha que andava aqui, certo? Algumas pragas elas vão surgir, mas nós hoje não vamos falar muito de pragas. Ela está ainda mais pequenininha, ela está na fase de transplantar, portanto ela irá crescer e irá ter uma altura, como disse, uma altura média. No caso das couves nós vamos considerar que elas ocupam um espaço grande, mas atenção, se eu tiver um repolho, por exemplo, não ocupa tanto espaço como a couve galega. O que é que eu preciso aqui desta questão de espaço? A questão do espaço, de facto, é a área que a partir delas vão ocupar. Portanto, é importante, está bem? Uma couve repolho ou até uns brócolos, vamos falar aqui dentro das couves, vamos englobar tudo o que tem a ver com a família, chamada a família das brássicas. Nós temos plantas que, em média, vão ocupar um espaço médio e um espaço grande. Nunca um espaço tão pequenino como, por exemplo, ocupariam as beterrabas, ou os rabanetes, ou os nabos, está bem? Ou até mesmo aqui, por exemplo, as acelgas, que seria aqui um legume que poderia ocupar, eu penso que até estavam para aqui algumas acelgas germinadas, que poderiam ocupar
um espaço mais médio. Então, é fundamental eu ter aqui uma noção de espaçamento, e aqui está, por exemplo, um desenho, um tipo de um esquema, onde mostra aproximadamente como é que eu faria aqui, por exemplo, uma gestão de espaçamento, onde temos ali uma mistura de couves, onde temos ali acelgas, onde temos ali várias beterrabas mais próximas, onde temos ali a meio seriam, por exemplo, umas ervilhas, e onde teríamos aqui uma mistura nas laterais, se repararem, de algumas ervas e de algumas flores. Então, para percebermos que aqui temos outro esquema, já vamos mostrar, lá está. Outro tipo de, temos aqui um esquema onde mostra mais cultivos pequenos, e daí que os cultivos pequenos ocupam menos espaço, podemos pôr, já perceberam, podemos pôr mais mudinhas. É importante esta questão de ocupar pouco espaço, espaço médio, espaço grande, para perceber o número de mudas que eu vou colocar. Agora, minha gente, eu nunca sugiro que vocês façam um canteiro só de rabanetes, um canteiro só de nabos, um canteiro só de rúcula, um canteiro só de espinafres, um canteiro só de alfaces. Atenção que eu falei aqui alface, rúcula, espinafres, rabanetes, e aqui estamos a falar até de diferença de cultivos de folhas com cultivos de raiz, e já perceberam que eu, quando estou a falar aqui deste tipo de diferenciação aqui de cultivos, eu estou a sugerir-vos é que vocês, para rentabilizarem o espaço, e daí que há muita gente que consegue questionar-se muitas vezes, como é que tu consegues em tão pouco espaço que dizes que tens cultivar tanta coisa? Porquê? Porque eu faço esta mistura de plantações, mistura de cultivos, de folhas, com mistura de cultivos de raiz, com mistura de cultivos, neste caso até de legumes, que são de fruto ou de vagem. Portanto, nós estamos a vir de uma época de plantação, de cultivo de primavera-verão, com muitos legumes de fruto, tipos de legumes de fruto que nós escolhemos nesta época, o pepino, o tomate, pimentas, malaguetas. Todos esses cultivos de fruto ocupavam um bocadinho de espaço, ocupavam um espaço, diria que médio-grande, certo? Ou maioritariamente grande. Então, o que é que eu fiz? Eu conciliei-os com outros legumes de folhas que ocupam espaços pequenos, como por exemplo a rúcula, como por exemplo as alfaces, como por exemplo os espinafres. E quando eu fiz essa conjugação destes legumes que ocupam muito espaço, reparem que são legumes que crescem com altura, com legumes que ocupam pouco espaço e que ao invés de darem fruto vão dar folhas, têm crescimentos mais rápidos, eu consegui o quê? Fazer duas coisas, dois benefícios. Consegui aumentei neste caso a rentabilização de espaço, e consegui em simultâneo tirar partido daquilo que seria um meio assombreamento, neste caso, adequado para os cultivos de folhas, como foi o caso de rúcula. Eu tive este ano rúcula quase durante todo o verão, e a rúcula não gosta de uma exposição máxima, tal como a alface, tal como o espinafre. Então, se eu tiver essa conjugação de plantas, eu rentabilizo o espaço e tiro partido daquilo que se chamam as associações benéficas. Atenção que não vamos entrar aqui no esquema das associações benéficas. As associações benéficas também são consideradas quando nós fazemos este desenho, ou seja, consideram-se o quê? Associações benéficas quando nós conjugamos plantas que se interajudam. Quando, por exemplo, eu sei que o meu manjericão pode ter aqui um efeito de repelir alguma mosca que possa querer atacar, picar, neste caso ele não vai ter um efeito tão repelente, por exemplo, na lagarta da couve, como teria aqui um pezinho de hortelã. O pezinho de hortelã não o poderia conjugar neste vaso porque é um bocadinho invasora. No entanto, eu poderia pôr por perto para trazer aromas fortes. Então, as associações também são, as tabelas de associações benéficas também são tidas em conta nestes planeamentos de cultivo, mas aqui aquilo que eu queria que tu ficasses aqui com uma noção bem prática, no fundo, porque temos aqui inclusive desenhos que mostram aqui a exemplificação bem prática, é que nós podemos conjugar diferentes tipos de legumes, ok? De raiz, legumes de raiz, já disse aqui alguns exemplos, rabanetes, aqui temos o exemplo dos nabos, das cenouras, da beterraba. Atenção, são tudo legumes que tu podes, vai apontando aí nesta listagem, porque são tudo legumes que tu podes semear e plantar agora. Atenção que no passo 4 eu vou falar das sementeiras e plantações e vamos falar assim um bocadinho por alto, alguns que são mais adequados para semear e alguns que são mais adequados para podermos plantar logo de forma direta para antecipar e avançar, está bem? Portanto, neste esquema, por exemplo, que é diferente do que nós mostramos agora no esquema anterior, repara, este esquema aqui, o que é que eu tenho aqui? Por exemplo, teria aqui muitos espinafres, tinha aqui mais espinafres, teria aqui a meio, imaginem, podem ser favas, lá está, as favas que ocupariam um espaço maior, reparem, e portanto estão ali bem mais espaçadas. À volta das favas eu poderia colocar as minhas alfaces, eu poderia colocar, lá está, os rabanetes em zonas mais exteriores.
Porquê? Porque neste caso, para não terem tanta sombra, podem ter alguma sombra, mas eles vão ter um crescimento também mais rápido, significa que enquanto as minhas favas estão a crescer, eu consigo ir tirando rabanetes. Atenção, quando nós fazemos esta conjugação, estamos a fazer uma conjugação que tem em conta os tempos de cultivo, ou seja, um rabanete está pronto em cerca de pouco mais de 30 dias, entre 30 a 45 dias ele está pronto para retirar. Portanto, nesses 45 dias a minha fava estará pronta para ainda nem sequer, estará pronta numa altura em que ainda nem sequer vai dar flor, porque a minha fava vai demorar à vontade os seus 90 dias para produzir favas. Atenção que as favas neste caso não as iria já semear agora. A fava gosta, tal como a ervilha, podem ser semeadas mais na altura de outubro, a semear agora em setembro, podemos atrasar um pouco mais para a altura um bocadinho mais de dias mais curtos, como por exemplo lá para outubro, novembro. Nessa altura semear a fava. Mas Susana, se eu não vou semear a fava agora, porque é que eu vou considerar no desenho? Porque vais guardar espaço para a fava. Ok? Isto é um exemplo de plano de cultivo onde tu vais conciliar e vais conjugar então aqui as tuas variedades. Isto é só um exemplo, atenção, são só exemplos para terem aqui a noção, como disse, de como é que nós podemos fazer a conjugação. Que eu vou já fazer agora, neste caso, e vou dar aqui um desafio, que é, considera aqui um esquema deste género, legumes de raiz, legumes de vagens, legumes de folhas, que tu poderias gostar de querer cultivar aí em casa, ok? De acordo com o calendário de cultivo, faz primeiro essa listagem, então, deste tipo de legumes. Atenção, que deves considerar também aqui, como já percebeste, a mistura de ervas aromáticas e flores. Repara que todos os esquemas têm sempre flores. Por isso, eu sugiro que possas considerar flores que eu gostava de ter no meu outono e inverno. Repara, há flores que eu posso cultivar no outono e inverno? Claro que sim. Amores perfeitos, por exemplo, são uma boa sugestão. Capuchinhas são uma boa sugestão. Depois tens outras perennes que tu poderás sempre manter e que vais ter floração durante mesmo o outono, como por exemplo, quando eu digo perennes, são aquelas que persistem de um ano para o outro, como algumas azáleas, mas estas seriam as anuais mais fáceis de incorporar agora no nosso jardim. Vamos ter depois também os bulbos de outono, que eu gosto sempre muito de misturar em alguns canteiros e em alguns vasos, porque vão dar flor em pleno inverno. Então, é possível ter flores. E ervas aromáticas? Claro que sim. Ervas aromáticas podes ter aquelas que persistem de um ano para o outro, são as do Mediterrâneo, não é? Como tomilhos, como orégãos, como salvas, como alecrins. Atenção aqui ao espaçamento. Repara, um tomilho teria aqui uma necessidade de espaço médio, já um alecrim teria aqui uma necessidade de espaço grande. Portanto, estás a ver aqui a conjugação. E nesse caso, eu sugiro o quê? Quando fazemos um esquema deste género, considerarmos as nossas aromáticas nas imediações, não sei se é assim que se diz, mas vezes que sim, digamos que naquilo que serão os limites do meu canteiro. Ah, Susana, mas eu não vou plantar em canteiro, eu vou plantar em vaso, ok? Pegas alguns vasos dessas aromáticas e colocas perto dos teus vasos dos teus legumes. E repara aqui, tu podes ter um pequeno vaso, não é bem igual àquilo que aqui está. Curiosamente, esta couvinha, tal como está aqui neste esquema agora, na apresentação, é uma couve Nero de Toscana, chama-se Nero de Toscana, como é que é? É outro nome qualquer parecido, mas não interessa. Vamos falar que é um Nero de Toscana. Ela é muito rústica, ou seja, ela aguenta muito bem o frio, aguenta muito bem o calor. Eu já fiz quase que um teste prático no espaço de cultivo da minha mãe, que mora, como disse, na zona transmontana, portanto, onde temos muito calor no verão, temos muito frio no inverno. É uma couve excepcional para colher de folhas. O que é que significa? Que ao invés de ser uma couve de cabeça, em que eu corto por completo o meu repolho, a minha lombarda, eu vou colhendo as minhas folhinhas, ela vai subindo e vai dando folhas. É claro que esta, como disse, é uma couve pequenininha aqui, curiosamente está aqui, teria sido aqui alguma lagartita que andou por aqui já a petiscar desta couvinha. E repara que eu posso conjugá-la com os espinafres, eu posso conjugá-la com flores e posso fazer então esta mistura, como disse, de mesmo num vaso, mesmo num pequeno vaso, como este tem cerca de uns 20 litros, fazer então esta mistura de misturar um legume, neste caso com porte mais alto, um espinafre que teria são dois legumes de folhas, mas com porte mais baixo, com espaço, com uma ocupação de espaçamento mais baixo, e poderia conjugá-la com uma flor, por exemplo, poderia ser uma borragem ou uma calêndula, que também são flores que vão florir ainda durante todo o outono. Então, estás a perceber aqui que é possível fazer estas misturas. E Susana, onde é que eu iria englobar as minhas aromáticas? Olha, colocava aromáticas por perto. Curiosamente, esta é uma medicinal. Quando eu falo aromáticas medicinais. É uma sálvia, é um tipo de sálvia bem bonita, não é uma alfazema. Ela tem esta flor azul, que é uma...
acontece. Ela ficou sensível, olha que giro, agora aconteceu, está tudo certo. Ela é uma sálvia, parece quase uma alfazema, tem tem aqui no fundo como se diz, esta espiguinha azulada. E o mais engraçado é para eu já fazer aqui quase que assim uma reentrée para o passo 4, que vai ser semear, e dizer-te porque é que é importante semear, porque nós podemos escolher variedades que queremos de facto ter e não encontramos nem sempre no viveiro. Esta é uma delas, esta é uma sálvia farinácea, é uma sálvia super, como disse, bonita, ornamental, e é uma sálvia que, curiosamente, este pezinho, tenho orgulho de dizer que fui eu que fiz a propagação dela através de semente. Atenção que muitas das vezes as plantas que são perenes, as persistentes, eu até sugiro fazer por estacaria, mas eu não tinha aqui nenhuma sálvia farinácea e consegui arranjar semente e semeei, e esta é uma das mudinhas que eu consegui ter a partir de semente. Essa também é uma grande variedade, um grande benefício de nós fazermos as nossas sementeiras, é que escolhemos as nossas plantas de uma maneira, digamos que mais livre, não temos que nos cingir, não temos que nos, restringir, digamos que, àquilo que são as variedades que eu tenho disponíveis muitas vezes nos viveiros, que são bem mais reduzidas. Então, passo 2 está entendido. Há aqui mais um esquema ou outro que eu te queria mostrar no passo 2, que é tu perceberes, portanto, como é que ocupas o espaço e como é que, antes ainda de passar para o passo 3, que vais fazer o teu desenho, aliás, exatamente, é tu perceberes aqui, como disse, a ocupação de espaço. Plantas que ocupam mais espaço, que vão crescer, no fundo, e ocupar mais área, e plantas que ocupam menos espaço. Eu queria que isto estivesse entendido para que agora, neste terceiro passo, como mostra aqui na apresentação, e antes disso, antes de começar já a falar do terceiro passo, eu vou só beber aqui um bocadinho de água. O que é que eu te sugiro? Que faças aí uma grelha. Faz aí uma tabela, um 3x3, um 3x4, de acordo com aquilo que for o teu espaço. Se for um canteiro, se for em vasos, vais obviamente perceber e alocar aqui os teus cultivos de acordo com os vasos também, se são vasos maiores, se são vasos mais pequenos. Só para te dizer que num vasinho de 10 litros, nunca deves ter um vasinho de 10 litros para plantares uma coubinha. Estás a ver aqui este vasinho que tenho aqui do meu lado esquerdo? Esta couve, que é uma couve bonita, que foi semeada por mim, é uma couve também de folhas, chama-se uma couve de folhas e não de cabeça, porque eu vou colhendo estas minhas folhas, como há bocadinho fazia com a Nero de Toscana. É uma couve, digamos, que é muito parecida com aquela couve cal, aquela couve frisada, extremamente interessante para fazer quase aqueles, chamam-se aqueles crisps, acho que é assim que se diz. Estão a ver, há ali umas receitas assim mais gourmet, que é nós levarmos estas couves a tostar e ficam assim muito estaladiças. É claro que não precisamos de as fazer assim, basta, podemos cozê-las, podemos salteá-las, podemos pô-las em sopa, são super versáteis. Portanto, o giro é que eu encontrei também esta variedade, que é no fundo esta couve mais frisadinha. São variações daquilo que seria a nossa couve galega. Reparem, mas olhem a cor desta couve. Esta é uma couve cal, nem sei muito bem, meia púrpura, não é? Esta cor linda, 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 que curiosamente eu semeei realmente a partir de sementes. E reparem, estão a ver as sementinhas? Foi a partir destas sementinhas, e já vamos ver então no quarto passo como é que eu passo das sementinhas para uma mudinha que vou manter até à minha couve adulta. Esta é uma couve adulta, diria que adolescente, não é uma couve adulta muito desenvolvida. Portanto, esta couve foi já semeada há algum tempo, foi transplantada e já está aqui desenvolvida, porque nós, na verdade, as couves, temos muita força delas agora no outono e inverno, porque há menos variedades para nós cultivarmos. No entanto, como sabemos, as couves é aquele cultivo que nós podemos plantar e semear durante o ano inteiro. Portanto, mais uma vez, estou já quase a defender aqui o benefício de semear. Sim, é mais desafiante às vezes, porque temos de facto de ter mais cuidados, mas também é muito mais, traz-nos muitas mais possibilidades de explorar outras variedades, e daí fica aqui a minha sugestão, então, de vocês semearem algumas das vossas cultivos que vocês queiram experimentar. Como disse, no passo 3, o que é que eu sugiro? Que façam uma simples tabela, como está aqui, um exemplo que está aqui, e agora, de acordo com a listagem que vocês já colocaram, eu já vos dei aqui vários exemplos, posso-vos dar mais, que eu tenho aqui cerca de umas 10 variedades, todas elas para semear nesta altura, já vos vou falar delas, mas de acordo com aquilo que foi a vossa listagem, o que é que eu vos vou sugerir é que vocês vão começar a fazer o esquema, principalmente se fossem plantar em canteiro. Se não forem plantar em canteiro, vão dividir aquilo que é, no caso de plantar em vasos, de acordo com o tipo de vasos que vocês vão ter, eu diria que nunca coloquem vasos inferior a 10 litros,
plantações mais do que um cultivo grande, ou seja, um cultivo grande idealmente deve ter entre 15 a 20 litros, ou seja, um vaso maior para eu poder conjugar com outras plantas. Não sei se me faço entender, ou seja, se eu quiser cultivar, por exemplo, nesta altura, uma fabas, eu iria escolher este vaso de 20 litros, tá? E ocuparia praticamente as fabas. Poderia conjugar com outros vasos mais pequenos, para poder pôr outros cultivos à volta. Poderia eventualmente, no caso, associar as fabas com uma salsa, que também será um cultivo pequeno, que ocupa pouco espaço, mas no caso dos vasos, aqui a ginástica também de conjugação é relativamente menor, porque no limite eu associo 2, 3 cultivos por vaso. E posso agrupar vários vasos para ter este efeito também dos cheiros, dos aromas e também desta questão da exposição solar, ok? No caso de nós estarmos a fazer um planeamento num espaço maior, ou seja, canteiros que eu possa ter no meu jardim, na minha horta em si, então está aqui um exemplo na apresentação de esquema que eu posso fazer. Ou seja, reparem que ao dividir em modo de quadrícula, consigo logo perceber que no sítio que eu coloco apenas um cultivo grande, eu posso colocar, em média, quase 8 cultivos mais pequenininhos. Faz sentido, não faz? Ou seja, num sítio onde eu vou colocar, imaginem, uma faveira, quando eu digo uma faveira ou até uma ervilheira, não é? E quando eu digo uma ervilheira não significa que seja apenas uma ervilha, podemos semear 2, 3 ervilhas e até criar tutores para elas crescerem à altura. Eu posso, nesse mesmo sítio, semear. Nesse mesmo sítio de onde eu iria ter apenas 2 pezinhos de ervilha, eu posso semear 10, 12 rabanetes e poderia ali pôr, mesmo se fosse plantar beterrabas. Sim, podemos plantar beterrabas, podemos semeá-las, mas também podemos comprá-las para plantar. No caso, é um legume de raiz que ocupa relativamente um espaço para o pequeno, médio, sim, mais para o pequeno, mas que aguenta bem e que aceita bem a transplantação. Então, este é aquele esquema que nós temos que perceber. Onde é que eu vou agora agrupar e encaixar aqui os meus cultivos? Estão a ver? Portanto, neste passo 3, é fazer um desenho onde, à semelhança destes exemplos que eu tenho aqui nesta apresentação, onde vocês vão enquadrar e vão fazer aqui, no fundo, uma mistura. Isto parece uma salada russa, mas acreditem que nesta mistura, onde eu tenho legumes de raiz, legumes de folhas, legumes de fruto, no fundo, e flores e aromáticas, eu consigo trazer o quê? Aquilo que eu defendo, que é mais biodiversidade e um equilíbrio. E um equilíbrio para que tudo funcione melhor, porque aqui as plantas, no fundo, funcionam quase como interajudam-se, de maneira a que tenhamos mais resultados, mais colheitas. Já ouviram falar aquela história de que quando vão de férias, mesmo para quem só tem plantas de interior, que elas devem ficar agrupadas num sítio, que no fundo elas não ficam tão sensíveis à desidratação? De certeza que já ouviram falar esta dica, esta regra. Então, na nossa horta, quanto maior for o agrupamento de plantas, quanto maior for a associação de plantas, no fundo, mais partido vamos conseguir tirar, porque umas vão beneficiar o crescimento das outras. Então é este exercício, eu pensei no exercício e falei em ginástica, está tudo certo. Permitam que a gente se engane realmente. É este exercício que nós devemos fazer, é este o trabalho que eu devo fazer quando eu falo em planeamento. Isto é planear na prática. Isto é, antes de eu ir lá para fora, com as sementinhas na mão, e vou semear alfaces, ou vou semear coentros, ou vou semear, atenção, aponta aí, salsa, tudo para vou semear agora, vou semear acelgas, vou semear as minhas couves, as minhas calêndulas, as capuchinhas, os espinafres, as favas, as ervilhas, os rabanetes, são tudo cultivos que estão aqui e está aqui por uma razão, para te mostrar já a seguir na parte das sementeiras os pormenores sobre o tipo de sementes, ok? Mas são tudo sementeiras que podes fazer agora, umas de uma maneira, outras da outra, já lá vamos. Mas a verdade é que quando eu, no fundo, pego nisto e vou semear, ou pego nas plantinhas e vou plantar, eu tenho já um desenho, eu tenho já um plano, eu tenho já uma definição de onde é que eu vou colocar cada planta, cada sementinha, tá? Estamos? Vamos fazer o desenho? Vais parar aqui, se calhar agora, aqui esta parte da aula, que é para tu poderes fazer o teu desenho, porque o teu desenho não vai ser igual ao desenho de ninguém. Certo? Cada desenho de cultivo, cada plano é diferente, porque cada espaço é diferente e também cada necessidade é diferente. Repara, necessidade e gosto. Tu não vais provavelmente plantar beterraba se não gostas de beterraba.
Atenção, nem toda a gente gosta de beterraba. Falei aqui num legume de raiz que é relativamente fácil de cultivar, mas que nem toda a gente aprecia. Há muita gente que diz que tem um sabor a terra e que não aprecia. No entanto, a beterraba é extremamente rico, como toda a gente sabe, em nutrientes, nomeadamente em ferro, e, portanto, para pessoas com tendência à anemia é interessante utilizarmos e de incluirmos a beterraba. Além do mais, muita gente diz: Susana, eu não... é chato que está à espera de colher só a minha beterraba quando ela está pronta para eu utilizar, porque no fundo a beterraba é um legume de raiz e vou ter que esperar quanto tempo? Uma média de 75 a 90 dias para ela estar pronta, mas podes colhê-las de facto com 60 a 75 dias. Portanto, se as semeares agora, demora um bocadinho mais tempo, mas se plantares agora beterraba, tu até finais de novembro, inícios de dezembro, tens beterrabas pequenas, mas vais ter beterrabas para colher. Mas a parte mais engraçada, sabes qual é? É que no caso da beterraba, que é prima da acelga, podes colher algumas folhas para saltear. Isso mesmo. Então, antes de tirares o teu legume de raiz, alguns legumes de raiz, como é o caso da beterraba, da cenoura e até mesmo do rabanete e do nabo, podes colher e também podes comer. O que é a folhagem? Nós cultivamos estes legumes de raiz essencialmente pela raiz, mas podemos retirar folhagens para utilizar na nossa alimentação. Por exemplo, folhas de beterraba ficam extremamente bem salteadas. As folhas de cenoura, em aspas, dá para fazer espargado e dá para fazer outro tipo de receitas. Folhas de rabanete, confesso que ainda nunca fiz, mas já me sugeriram fazer pesto. O pesto que se faz com manjericão, mas podemos fazer também com rúcula e até mesmo com folhas de rabanete. Então, por que não termos estas variedades disponíveis e aproveitarmos ao máximo? E ainda por cima, se forem realmente orgânicas, não é? Como irão ter que ser, porque nós não vamos aplicar aqui pesticidas no nosso jardim, na nossa horta, no nosso espaço, ainda melhor. Então, este é o desafio para o teu passo 3. Na prática, vou dar aqui um exemplo com 3 tipos de cultivos desta época. Como é que na prática tu poderias colocar esta conversa toda que eu aqui mostro com estes exemplos de desenhos, são meros exemplos, e repara que há aqui um exemplo que é um plano mais próprio, nesta apresentação do passo, no fundo 3, de plano. Há aqui este desenho que eu mostro, tenho 2 tipos de cultivo aqui, e neste aqui em particular, repara que tem aqui um desenho que é um plano de cultivo de primavera-verão, porque tem ali nesse desenho os tomates, o pimento, o pepino, e diz-me assim: Susana, mas este desenho não é aplicável para o outono, certo? Mas imagina que tu já cultivaste o teu pepino, o teu tomate, os teus pimentos. Tu vais retirar esses cultivos agora, são cultivos que vão sair agora nesta época, portanto agora, quando eu digo agora, será durante todo o mês de finais de setembro, podes começar a tirar mais cedo, ou durante até o mês de outubro, de acordo com o tempo, com o desenvolvimento das tuas plantas. É natural que todas essas plantas de cultivo de primavera-verão que deram fruto, tomate, pimento, estejam a chegar ao final do ciclo, estejam a ficar feios, portanto é para sair, é para serem retirados. Então nessa altura, tu quando os retirares, vais ganhar espaço. Nesses espaços não precisam de ficar vazios. Susana, o que é que eu coloco nesses espaços que eu tinha o tomate, o pimento, a malagueta? Podes colocar, por exemplo, cultivos que são mais rápidos e que não exigem tantos nutrientes como estes cultivos de folhas que eu te falei agora há pouco e que tem exemplos, como os espinafres, como as acelgas, como rúcula, enfim, como até algumas acelgas já falei, como por exemplo os espinafres e também as bisunas ou mostardas, como alguns canónigos, que são folhinhas que crescem muito rápido para saladas. Então, são tudo cultivos rápidos. Quando eu digo rápidos, são realmente cultivos que podes colher em menos de 60 dias. E atenção, realmente esta também era uma promessa, que era sugerir-te cultivos e variedades que tu podes ainda colher durante o outono. E sim, o outono vai até 21 de dezembro, começa a 21 de setembro, certo? Começamos sempre no final de verão, começa o outono, portanto, até 21, 22 de dezembro estamos a falar de que temos um outono. Portanto, se nós semearmos e plantarmos ainda antes de chegar ao final de setembro, nós vamos conseguir ter 2 meses, pelo menos, inteiros para que tudo se desenvolva e consigamos ainda colher. Ou seja, temos 60 dias aproximadamente para podermos ter aqui muitas colheitas a acontecer. Tá? Já vos dei aqui bastantes sugestões de colheitas para acontecer. Aqui está um exemplo prático neste esquema, onde temos os 3 cultivos muito fáceis de fazer. Sugiro que experimentes fazer. Se não queres começar com as sementes, começa com as plantinhas, que é a couve, e escolhe uma couve qualquer. Eu tenho aqui estas duas, trouxe estas duas.
estas duas couves que são extremamente rústicas e que funcionam extremamente bem. Pode acontecer e aparecer uma lagartinha, está tudo certo, tens de estar atento e tratar e cuidar, obviamente que sim, mas vais ter, por exemplo, além das couves, por exemplo, as acelgas. Acelgas nem sempre encontras nos viveiros, portanto é uma sugestão de cultivo que vais poder semear, tá? Eu vou mostrar já a seguir nas sementeiras. Tenho aí umas acelgas que já germinaram, penso que estão para aqui, acho que não os trouxe para aqui para cima da mesa, mas eu vou já buscar. E as alfaces. Alfaces, e aqui quando digo alfaces, se tu não gostas, não precisas de alfaces, coloca rúcula, coloca outro tipo de variedades que tu podes escolher para saladas e estas todas vão-te poder dar folhagens, algumas folhagens para teres ali à mão. Portanto, esta é uma técnica que repara, aqui neste esquema em concreto, na prática, repara que eu só tenho 2 couves, ok? Portanto, repara que eu tenho num espaço de quadriculado, eu tenho uma couve por cada espaço de quadriculado e por cada espaço de uma couve eu tenho 4 alfaces, tá? Tenho 4, mas poderia até quase colocar ainda mais. Tenho 2 acelgas em média e ainda aparecem ali num lusco-fusco, ali no cantinho deste esquema, umas calêndulas. Portanto, se reparares aqui neste esquema, é na prática um planeamento da horta, na prática com 3 cultivos. Poderia, obviamente, incluir aqui mais, tal como eu mostrei nos esquemas anteriores. Então, o que é que tu deves considerar, em modo de resumo deste passo 3, que é o que é que eu devo considerar em termos de cuidado neste planeamento? É que deves considerar a forma de conjugar as plantas de maneira, sim, a que sejam amigas, tenha isso em consideração, tenho esquemas que disponibilizo inclusive no site, onde te mostram essas associações favoráveis. Tenho vários artigos, portanto, também fica aqui o convite depois para entrares no meu blog, que é cultivosdacaseiro.pt, e tenho mesmo um artigo só dedicado às associações de cultivo e depois também tenho o meu livro, não é? No livro, A Minha Horta em Casa, também tens essas tabelas. Então, tenta aproveitar ao máximo o teu espaço. Se tu colocares um canteiro só com acelgas ou só com couves, tu nunca vais conseguir aproveitar ao máximo esse espaço. Portanto, o espaçamento, o aproveitamento do máximo do espaço faz-se quando eu faço esta conjugação que eu ensinei, que eu vos mostrei aqui na prática, ok? Isso tem uma grande vantagem, é que quando eu misturo plantas também diferentes, de famílias diferentes, estamos aqui a misturar plantas com crescimentos diferentes e plantas que têm famílias diferentes, têm necessidades de nutrientes diferentes, logo estou a fazer uma melhor gestão de nutrientes e, portanto, não tenho, digamos que vou ter necessidade, obviamente, de preparar o solo, isso é uma necessidade importante antes de nós começarmos a plantar, no entanto, vou ter uma mais facilitada a gestão de nutrientes, porque se tivermos só um canteiro com couves, vou estar a esgotar mais rapidamente os nutrientes do que se eu misturar a couve com a alface, com a ervilha, não sei se me faço entender. Então, esta conjugação ajuda nisto. Além do mais, tem uma outra grande vantagem, que é quando eu faço este planeamento onde eu considero misturas de famílias diferentes, plantas diferentes e incluo ainda por cima as flores e as aromáticas, também estou a ter aqui um cuidado preventivo de pragas. E atenção que por si só uma lagartinha não seria aqui considerada uma praga, ok? Ela só seria considerada uma praga quando ela me vai devorar. O facto de ter surgido aqui eventualmente uma lagarta que rompeu aqui esta couvinha, mas a minha couvinha continua ali toda ela saudável, bonita, não significa que eu considere que tenho propriamente uma praga. Quase que daria para ir lá e pegar a lagartinha com algum cuidado, retirá-la. Portanto, atenção a esta questão do considerar o que é praga, o que é que não é praga, porque por si só uma lagarta, uma borboleta que vai originar uma borboleta não é praga, até será agradável termos no nosso espaço de jardim. Então, este será o terceiro passo e vamos agora passar para o passo 4 e o último passo, ou seja, nós primeiro definimos o espaço, percebemos o nosso espaço, a exposição solar. Segundo passo foi escolhermos as plantas, percebemos os calendários, escolhemos o tipo de plantas de acordo com o tipo de família. No terceiro passo de planeamento, o que é que nós fizemos? Consideramos de acordo com aquilo que é a ocupação, desenhamos a nossa horta e eu convido-te a que tu experimentes fazer realmente na prática este exercício porque te vai ajudar. Vai ajudar-te a quê? A ganharmos tempo. E vou dizer que no total daquilo que é o meu tempo que ocupo a plantar, digamos que a minha horta de outono e inverno ou a minha horta de primavera-verão, quando eu faço as mudanças maiores, ocupo, diria que 75% do meu tempo nesta fase do planeamento, antes de ir plantar e semear, e 25% do meu tempo a semear e plantar, certo? Portanto, isso é fundamental. Ninguém gosta muito de falar na história do planeamento e assusta muita gente. Espero que hoje, aqui neste webinar da Horta de Outono, em que de facto eu trazia aqui
a promessa de planearmos a nossa horta de outono, em que trazíamos a promessa de dividirmos aqui o nosso espaço, entendermos como é que funciona esta conjugação e como é que se faz, qual é que é a ciência, no fundo, que está por trás de conjugarmos as nossas plantas e rentabilizarmos ao máximo, te consiga de uma vez por todas, tirar aqui esta ideia que é complicado planear. Não é complicado, já perceberam que é relativamente simples, é só entender um bocadinho melhor como é que vai ser o crescimento também das nossas plantas e, claro, conhecê-las faz toda a diferença. No quarto passo, por último, já definimos, já fizemos o nosso desenho, agora é a parte mais fácil, é semear e plantar. Então, para o quarto passo, e diria que realmente antes de acabar este webinar, eu vou falar aqui de sementeiras, certo? E de plantações. E, claro, não vou plantar, vou provavelmente mostrar-te aqui algumas sementeiras, mas eu queria dizer-te que tu, de facto, podes escolher, e eu já fui dizendo um bocadinho isto. Imagina, tu podes escolher plantar uma couve ou semear uma couve. Eu tenho aqui sementinha de couve. A couve Nero Toscana tem uma semente muito pequenininha. Eu vou pedir agora aqui o pormenor, deixem-me só tirar aqui algumas plantinhas para passarmos para este passo. E vou pedir aqui, para mostrarmos aqui o pormenor das sementes. Reparem, aqui uma couve Nero Toscana tem estas sementes muito pequenininhas. Vou mostrar. E esta mesma couve Nero Toscana, como é que eu vou passar desta semente tão pequenininha, para uma couve que no fundo vai ficar, que vai crescer, que vai se desenvolver. A couve Nero Toscana tem uma semente redondinha, mesmo pequenininha, como está aqui, e é parecida com quase todo tipo de couves, está bem? É todo tipo de couves, mesmo brócolos e quase todas as couves têm este tipo de semente assim pequenininha. Quando eu coloco a minha semente num tabuleiro, e reparem, eu poderia semeá-la, e se calhar até vos vou mostrar, eu poderia semear aqui muitas couvinhas Nero Toscana. E acontece que, penso que aqui tenho couves semeadas, não é a Nero Toscana, são brócolos, é outro tipo de couve. Estão a ver? São brócolos no fundo que têm uma semente muito parecida com esta. Eu poderia semear num tabuleiro várias couves. Estes brócolos, estão aqui muitos brócolos, neste caso, poderiam ser Nero Toscana. Penso que é este brócolo aqui. Ele tem uma cor ligeiramente, é engraçado que os calos já estão meio estombados. Eles têm uma cor, é uma couve, um brócolo assim também púrpura. Eu acho muita piada, é mesmo early purple, que é o que se chama o brócolo roxo. Lá está, é um brócolo que nós não conseguimos encontrar com facilidade nos viveiros e por isso é interessante semear. Então eu semeei este brócolo, mas vou-vos dizer que este brócolo que eu semeei, o propósito aqui não teria sido, pode ser, obviamente, posso pegar aqui mudinhas para transplantar, mas se este fosse o principal propósito, esta sementeira não estaria no bom caminho. E perceberam porque é que eu digo-vos isto, que não estaria no bom caminho? Porquê? Porque reparem que as plantas estas plantinhas, diria que mais de 50 brócolos à vontade neste pequeno tabuleiro, estão altas, estão a querer tombar. Então fica aqui esta questão, que é: Susana, o que é que eu faço realmente quando eu vou semear? Eu vou pegar na sementinha dos meus brócolos, vou colocar lá no meu vaso, vou colocar lá no meu canteiro. Quando eu tenho uma planta que vai demorar um pouco mais, um ciclo mais longo, que é o caso das couves, são plantas que se englobam neste ciclo longo, eu devo fazer uma sementeira em viveiro. E devo ter alguns cuidados para me permitir e facilitar a que a minha couve passe desde a sementinha até estar pronta para transplantar. Ok? Por isso, se tu, nestes casos, tens duas opções. Tens a opção de comprar couves, como disse, no viveiro, onde elas já estão prontas para transplantar, ou tens a possibilidade de semear a partir da semente. Quando eu pego a partir da semente, tenho um desafio maior, que é, como disse, garantir que a semente vai chegar ao ponto de ela estar adequada para transplantar. Teria que ter pelo menos este crescimento. Eu vou tentar tirar aqui uma mudinha daqui, para tentarmos entender. Aqui neste tabuleiro, deixem-me só ver aqui. Então, vamos separar aqui aquilo que seria uma couve. Curiosamente, esta couve germinou juntamente com dois manjericões que tinham caído. As sementes caíram aqui e germinaram. Ok? E esta couve, como disse, tem aqui 1, 2, 3 couves. Estas couves são exatamente iguais a estas couves aqui. No fundo, aquela que eu vos mostrei, a couve cal, que é muito frisadinha, só não é púrpura. Ou seja, é uma couve cal normal. O que acontece é que elas já tiveram aqui 2, 3 folhinhas que foram comidas por uma lagartinha que atacou, ok? Eu tenho outras couves destas bonitas lá fora no jardim, mas não as arranquei para trazer para aqui. Está tudo certo, faz parte.
E queria-vos mostrar o seguinte, esta couve estaria no ponto para transplantar, porque já tem 1, 2, 3, já tem mais do que 3 folhinhas, estaria mais do que no ponto para transplantar. Não precisam de ter a couve já crescida. Mas Susana, como é que tu chegaste a este ponto? Repara, daqui, que tem cerca de 1 semana de germinação para aqui, demoramos à vontade 3 semanas. Portanto, eu fiz o trabalho de casa, sim. Eu germinei couves antes para vos mostrar neste webinar que no fundo estamos a ver agora. E estas aqui que foram germinadas há cerca de 1 semana, estou-vos a dizer que será um mau exemplo, neste caso de sementeira, para eu fazer mudas para transplantação. Esta sementeira está ótima se eu quiser comer os meus microgerminados. Tá? Podemos comer microgerminados de couve, podemos comer microgerminados de couve ou microgerminados de rúcula, que por acaso estão aqui bem bonitinhos. Este tabuleiro está cheio de rúcula, que eu poderia chegar agora aqui com uma tesoura e colhê-la toda para comer. E aí estou a comer os meus microgerminados. Excepcional! Será que elas estão bonitas para eu fazer agora, tirar daqui mudinhas, desbastar ou fazer a chamada monda, para elas ficarem, no fundo, digamos que com 3 folhas definitivas? Porque isto aqui não são folhas definitivas, gente. Isto aqui não são folhas definitivas, isto aqui são, digamos que, aquilo que são, no fundo, é o acordar da minha semente, o chamado, como é que se diz, o embrião, não é, da minha semente, e, portanto, estas 2 folhas não são definitivas. Além do mais, eu tenho aqui um problema, elas estão tão fininhas, como disse, elas cresceram com tanta altura e rápido, que acontece com muita facilidade isto, de certeza que já aconteceu aí em casa. Portanto, o grande desafio não é acordar as tuas sementes, é passar depois daquilo que é, no fundo, a germinação delas, ou seja, passar desta fase, um bocadinho antes desta fase, como nós já vimos aqui, passar desta fase para a fase em que a tua muda está pronta para ser transplantada. Por isso, antes vamos começar, aliás, vamos ver então quais é que são os truques das sementeiras. É importante saber aqui quais são os truques das sementeiras e digo-te já que começa logo por preparar, neste caso, dependendo do tipo de sementeira que tu vais fazer, o teu substrato ou o teu solo. Claro que se fores fazer uma sementeira em direto, e o que é esta história da sementeira em direto? Eu falo sempre na sementeira em direto e as pessoas perguntam, Susana, o que é esta história da sementeira em direto? A sementeira em direto seria, por exemplo, deixa-me só segurar aqui um vasinho. Uma sementeira em direto seria, por exemplo, uma sementeira de uma planta que tu vais fazer em que não vai no mesmo local definitivo. Eu trouxe esta floreira para aqui para te mostrar o exemplo. Isto é uma sementeira em direto de rabanetes. Estes rabanetes, neste caso até são uma cor engraçada, eu acho que ando nos tons, ando aqui com uma tendência de tons púrpura, apesar de estar com um vestido laranja, acho que já repararam, era brócolis púrpura, couve caldo púrpura, há aqui uma tendência, não sei porquê, à couve púrpura, e reparei agora que eu semeei também há uns 4 dias, posso dizer assim, tal como na altura em que semeei esta mistura, já te digo do que é isto, aqui são misturas de folhas para saladas, eu semeei há cerca de uns 4 dias, só passaram 4 dias da sementeira destes rabanetes. Rabanetes fazem-se, digamos que num sítio onde nós não vamos retirá-los para transplantar. Quando eu faço uma sementeira, por exemplo, num viveiro de couves ou num viveiro até mesmo de manjericão ou outra planta, devo, aliás, transplantá-los para eles crescerem no seu local definitivo, com mais espaço. Uma couve, já percebemos, não é? É um cultivo que ocupa um espaço grande. É um cultivo que vai demorar muito tempo, no fundo, para nós podermos... Vai demorar, sim, o tempo de cultivo de uma couve pode demorar, dependendo do tipo de couve, até quase de 1 ano. Há quem saiba que podemos ter couves do caldo verde até por mais tempo, ou seja, dependendo também do tipo de couve, é um cultivo grande e que demora mais tempo. No caso dos rabanetes, é um cultivo pequenino, que ocupa pouco espaço e que, curiosamente, também está pronto e muito mais rápido, está pronto para colher muito mais rapidamente. E é uma sementeira que eu não sugiro que nós façamos a transplantação, ou seja, não retirar do sítio onde ele foi semeado para transplantar. Então chamo isto uma sementeira direta no local definitivo, que por acaso eu fiz nesta floreira para trazer para aqui, mas poderia ter feito num canteiro no meu jardim, como tu podes fazer num canteiro no teu jardim, e associares com outros cultivos. Por exemplo, poderias associar com outros cultivos, como eu mostrei há bocadinho no esquema, nos passos do ciclo, do desenho da nossa horta, onde poderíamos aqui associá-los com uma série de plantas diferentes, com diferentes portes. Ou seja, eu poderia, por exemplo, imagina-se que se tiver um espaço maior, posso ir a um viveiro e já trazer as minhas couves, já trazer algumas alfaces que estão prontas para transplantar, algumas beterrabas,
e fazer então o meu desenho onde eu vou incluir estes legumes que eu já trago adiantados, que já estão prontos para transplantar. Se eu não tivesse feito as minhas sementeiras, provavelmente pode ser o teu caso aí em casa, que tu não tens ainda as tuas plantinhas prontas para transplantar, ainda, enfim, viemos há pouco tempo, diria que do final do verão, e portanto algumas pessoas chegaram há pouco tempo até de férias e podes não ter ainda feito as tuas sementeiras. Então compras algumas destas mudas e vais misturar, ou seja, associá-las, dependendo do espaço, do teu desenho de cultivo, com plantas que tu vais semear que são de rápida germinação. Aqui está um exemplo. Rabanetes. Além dos rabanetes, outras plantas que não apreciam muito transplantação. Nabos, cenoura, eventualmente podes também optar preferencialmente por semear e não transplantar. Alguns pezinhos de salsa que poderíamos semear. Ela aceita a transplantação, mas prefere ser semeada em local definitivo. E isto é semear diretamente em local definitivo. Chama-se isto de semear em local definitivo. Aqui está um exemplo pequenininho e, curiosamente, diz-me assim: Susana, mas tu só tens rabanetes, aqui não associaste com nada. Mentira, eu associei com os espinafres que ainda não germinaram. O espinafre tem um tempo de germinação diferente, está aqui no meio, e diz-me assim: vai haver espaço para o espinafre? Sim, porque quando o meu espinafre germinar, tem um tempo de germinação, lá está diferente, foi semeado na mesma altura, ainda não germinou, o meu rabanete está pronto em menos de 60 dias. A cerca de 30 dias, 45 dias, eu consigo começar a colher rabanetes. O que é que nesta fase vai ser preciso? Vai ser preciso aqui alguns cuidados, que eu já te vou falar realmente, que todas as sementeiras têm que ter, que são os tais cuidados que eu estava a dizer. O difícil não é germinar, o difícil é, ou o desafiante, vamos tirar a palavra difícil, o desafiante é agora eu ter cuidados importantes, neste caso das minhas sementeiras, sejam diretas ou em viveiro, para garantir que a plantinha vai vingar, que a plantinha vai crescer e desenvolver. Então, neste caso de sementeira direta, eu tenho que fazer agora, digamos, com o cuidado de retirar as plantas que estão a mais. E percebemos facilmente. Como é que eu percebo? Eu não preciso de medir o espaçamento entre elas, eu preciso de entender qual é o diâmetro ou o espaço que um rabanete pequenininho que me interessasse colher ocuparia. Portanto, aqui, se eu perceber aqui nestas mudinhas, aqui este pormenor, reparem que aqui entre este espaçamento e este, daria para caber um rabanete pequeno? Daria. Se calhar aqui, talvez não. Portanto, aqui se calhar vamos retirar este aqui que está a mais. Quando as minhas mudinhas já estão muito altas e muito crescidas, e se eu tiver realmente a dificuldade de fazer retirar estes pés que estão a mais, eu posso pegar numa tesourinha, e é um truque, eu posso pegar numa tesourinha e ao invés de arrancar, para não danificar aqui estas que estão mais sensíveis, eu posso simplesmente cortar, portanto, não arrancar, que é para não mexer muito na parte radicular destas mudinhas, está bem? Estamos a falar de mudinhas muito sensíveis aqui, que quando eu mexo, não é? Portanto, é normal que elas se sintam um pouco abaladas. E vou fazer aquilo que se chama então a monda. Reparem, neste caso vou optar por tirar esta bem grande. Estão a ver? Tirei aqui esta bem grande. E agora, Susana, o que é que eu faço? Posso transplantar. Como eu disse, rabanete não gosta de ser transplantado. Então, o que é que tu podes fazer estas mudinhas que tu acabaste de colher? Podes utilizá-las como microgerminados. Ou seja, podes adicioná-las, por exemplo, são comestíveis e podemos adicioná-los numa salada, tal como vou adicionar aqueles microgerminados de rúcula, posso adicionar numa sanduíche como topping. Então, esta é uma dica para teres os cuidados das minhas sementeiras, neste caso diretas. Devemos garantir que para facilitar retirar as mudinhas que estão a mais, devemos garantir, atenção que isto é um borrifador mais adequado para as bandejas mais pequeninas, aqui deveria ser um regador ou um borrifador maior, aliás, um pulverizador até será o mais indicado, até porque este realmente, coitadinho, devemos garantir que este substrato, que é o caso aqui, está úmido, está bem? Porquê? Porque vai facilitar que se estiver úmido, no fundo, o substrato não estando tão seco, vai-me facilitar este processo que eu estou a fazer, que se chama, no fundo, uma monda. E, portanto, quando eu faço as minhas sementeiras, não vou fazer tudo agora, não há necessidade disso, acho que a ideia é explicar aqui, isto seria uma sementeira direta. Agora vamos ver realmente os cuidados importantes no caso das sementeiras, no fundo, que estão no berçário, aquelas que são em viveiro ou num berçário. Podemos chamar de duas maneiras, ambas se aplicam. Portanto, primeiro, quando tu vais fazer sementeiras num bercinho pequenininho, para depois mudares, isto é um berçário, serve de berçário, qualquer embalagem pode, no fundo, funcionar como berçário, deves ter em atenção o substrato que vais escolher, ou seja, ao invés de semeares na terra do teu jardim, escolhe um substrato fofinho, escolhe uma terra fofinha, não precisa de estar carregada de nutrientes, até convém que não tenha grande estrume, porque isso
pode implicar às vezes em fungos e faz as tuas sementeiras. Então, o que é fazer sementeira? É colocarmos a sementinha neste substrato. Eu vou mostrar aqui sementeiras que estão prontas para ter alguns cuidados, para passar a uma fase seguinte de cuidados e para garantirmos que elas vão passar realmente desta fase, como eu disse, para esta fase aqui. Está bem? Portanto, depois de tu preparares bem as tuas sementinhas, que é exatamente o que está aqui nesta apresentação, nós vamos mostrar e perceber quais são os cuidados, no caso das sementeiras, que eu devo ter para garantir sucesso, tá? E mais, vou-te já dizer que nem sempre vai correr bem, não vão correr todas as sementeiras bem. Quando não correr bem, tens bom remédio, começa de novo. Essa é uma aprendizagem que eu gosto de realçar, que a própria horta e o jardim me trazem e nos trazem a todos nós, se nós estivermos atentos. Isto são só filosofias, como eu costumo dizer. Na verdade, há muitos filósofos que se inspiram na natureza. Eu não sou filósofa, mas gosto sempre de falar. Eu chamo-lhe as filosofias baratas. Quando alguma sementeira na nossa vida não corre bem, o que é que nós fazemos? Deveríamos começar de novo. Deveríamos nunca desistir. No caso das sementeiras, realmente elas ensinam-nos isso. Até porque semear fica mais fácil não, mais barato do que plantar. Um pacotinho de sementes dado para semear, enfim, diria que uns 20 tabuleiros destes. Portanto, dá para começar e fazer de novo quando alguma coisa não corre bem. Está bem? Então, o que é que nós fazemos de cuidados para garantir que eu tenho sucesso nas sementeiras? Primeiro cuidado, qual é que é a profundidade que eu coloco a semente? Eu digo sempre, realço sempre, e é por isso que eu tenho aqui este tabuleiro com profundidades, com tamanhos de sementes diferentes. Uma fava não vai ser colocada numa profundidade de semente, neste caso uma profundidade de sementeira tão grande como uma capuchinha. A capuchinha tem um tamanho grande, reparem, é parecido com uma ervilha, e uma fava é bem maior. Então, esta vai ficar mais profunda do que esta. E se pegar esta comparada com uma sementinha de coentros, esta vai ficar bem mais profunda do que esta. Então estamos a entender o quê? Que deve ser sempre proporcional à medida da semente. Ou seja, normalmente uma sementinha pequenininha como a couve ou como a alface, reparem, como esta couve que está aqui, ok? Ou como esta alface, ou até como uma rúcula que por acaso não tenho aqui, são sementes muito pequenininhas em que eu poderia fazer só quase que uma colocação muito suavezinha aqui à superfície. Portanto, só mesmo distribuir, neste caso estou a distribuir aqui alfaces à superfície e não precisaria de fazer grande cobertura, porque normalmente a cobertura da semente, reparem, os rabanetes é um bocadinho maior ainda do que a alface, mas mesmo assim os rabanetes não os coloquei muito profundamente, basta só tapar as sementes, porque elas para germinar gostam de não ter luz, e é essa fase que é importante de salientar. Ou seja, as sementinhas temos que ter o cuidado de não as semear, colocar muito profundamente. Portanto, só o dobro do tamanho delas é suficiente. No meu livro A Minha Horta em Casa tenho um capítulo todo dedicado às sementeiras, onde falo, aliás, todos estes passos, estes cuidados em pormenor, que não vou mostrar aqui todos os pormenores e toda esta ciência das sementeiras, estou aqui a falar por alto, mas basicamente estou a realçar e aqui a resumir os 3 cuidados principais. Profundidade das sementeiras é fundamental. Não colocas esta sementinha que eu disse alface, se a colocares, se fizeres um buraquinho e colocares lá em baixo, ela provavelmente pode não germinar. Agora, Susana, elas já germinaram. Como é que eu garanto que as minhas sementinhas, curiosamente estas são couves e são Nero de Toscana, eu coloquei, repara aqui em cada albelo mais do que uma semente. Como é que eu garanto que estas couves vão ficar prontas, tal como tinha há bocadinho aquela couve que eu mostrava? Chegar a este ponto, não é? Que demora cerca de 1 mês. Desta fase, que tem uns 4 ou 5 dias de germinação, para aqui demoramos cerca de 1 mês. Como é que eu faço para garantir que a minha couve vai ficar bonita e desenvolvida? Vais ter que fazer aquilo que se chama dar espaço e alimentar as tuas mudinhas. Ou seja, neste caso, nos alvéolos que temos 1, 2, 3, 4, retiras as que estão mais altas, certo? Porquê? Porque estas mais altas têm mais probabilidade de tombar e de partir. E no máximo dos máximos, eu só vou deixar, diria que não mais do que 2 mudinhas. Mas a maioria dos casos até sugiro-vos que deixem uma, por isso mesmo é que eu tenho aqui vários alvéolos, certo? Reparem, estou a retirar as mudinhas mais altas. Portanto, eu estou a deixar entre uma muda, aqui fiz tudo muito por alto, está relativamente úmido, tá? Eu fiz com algum cuidado. Por exemplo, aqui temos 3 mudas, aqui também temos mais, vou retirar, só vou deixar aqui 2. E, portanto, eu estou a deixar, reparem que as mais altas, quando eu tenho realmente alguma sensibilidade de perceber qual é que devo tirar, escolho tirar as mais altas,
certo? Porquê? Germinou rápido. Para germinar é relativamente simples se eu mantiver a umidade, ou seja, se eu tiver aqui uma capinha, como a capinha que eu há bocadinho retirei daqui, se eu colocar uma capinha, pode ser esta capa ou outro saco que me permita guardar a minha umidade. Só que há uma questão, elas vão crescer muito altas e fininhas se eu não lhe der luz, portanto, elas não precisam ter luz para germinar, depois da germinação elas vão precisar ter luz, portanto, o que é que significa? Estes são mesmo mais pequenininhos ainda do que há bocadinho os rabanetes, o que significa que estas estariam na fase ideal para eu fazer a minha monda, certo? E estão na fase ideal para eu tirar a minha capa, a minha proteção e colocá-las num sítio que recebam luz direta. Pode ser num espaço interior, se não tiverem ou seja, não precisa de ser, esta sementeira não precisa de ir apanhar sol. Ainda por cima, se tivermos algum dia de sol mesmo de outono bem quente, ela pode ficar sensibilizada. No entanto, elas precisam de apanhar luz de cima, luz direta, ok? Para que elas não fiquem a tombar. Portanto, se as colocarem num sítio, imaginem numa estufinha ou junto de uma janela, tenham atenção que elas fiquem com bastante luz, que haja mesmo luz de sol, raios de sol, a incidir nestas mudinhas, porque é exatamente a falta de luz que vai fazer com que elas fiquem muito fininhas, altas e pouco fortes, ou seja, mais fraquinhas e tenham então essa sensibilidade, ou seja, que elas se tornem neste tipo de muda que eu não tenho interesse. Então, falta de luz pode ser o problema que vai gerar as mudinhas fininhas e sensíveis, certo? Mas vamos ter que fazer aqui a gestão de outra coisa importante que é da umidade. Ela não pode ter nem a mais, nem a menos. Então, quando eu tenho um tabuleiro de sementeiras, posso gerir para evitar que também haja tantos ataques de fungos, fazer, por exemplo, depois da germinação, além de lhe dar luz, fazer rega aqui por esta parte inferior, ou seja, imaginem um simples tabuleirinho destes, colocam num prato e colocam, ao invés de regarmos por cima, nesta fase já existem raízes cá em baixo e podemos regar então o tabuleiro. Esta é uma técnica para ajudarmos a prevenir aqui alguns fungos e, claro, fazer aquilo que é obrigatório neste tabuleiro, que tenho várias misturas de folhas, para saladas, mistura de chicórias, de acelgas, de vários tipos de alfaces, que é fazer o quê? Fazer uma monda. Então, retirar várias plantinhas destas, em que no limite poderia dar-me ao trabalho, imaginem, de com um lápis tentar salvar, depois de eu molhá-las bem, salvar e pegar assim uma mudinha, que são muito pequenininhas estas, muito pequenininhas, imaginem. Mas se eu quisesse tentar ainda fazer agora, colocar, imaginem isto num tabuleirinho destes, posso criar um tabuleiro destes ou até uns vasinhos maiores e fazer então aqui, vamos pegar neste vaso aqui, fazer aqui a minha mudinha. Poderia tentar fazer isto, no entanto, idealmente, isto é para quem tem muita dificuldade, muita gente vai dizer que tem muita dificuldade de danificar estas mudinhas todas, na verdade elas são todas bebezinhas, são muito pequenininhas e lá está, quanto mais úmida estiver aqui o substrato, mais facilmente seria este processo. Poderia sempre tentar fazê-lo. No entanto, como disse, eu tenho tanto mais sucesso nesta fase de transplantação, quanto maior estiver a minha mudinha. E ainda assim, esta que tem relativamente pouco tempo, isto é uma acelga, estaria muito pequenininha para fazer. Portanto, teria que esperar que elas engrossassem um bocadinho. Elas só vai acontecer isto se eu realmente as colocar num sítio com luz. Já fiz aqui o processo de monda. E tenho que as colocar num sítio com luz e garantir que também não lhe falta água. Portanto, nem água a mais para não termos fungos, nem água a menos para elas não tombarem. Falta de luz para elas não estiolarem deve ser evitada. Portanto, temos aqui algumas variáveis que eu devo ter em conta, então, para a questão das minhas sementeiras. No entanto, como disse, sugiro-vos semear por todas estas razões que eu já vos realcei aqui. Por isso, dei aqui um resumo bastante resumido, pois claro, como eu costumo dizer, um resumo resumido daquilo que são os cuidados e as dicas para nós fazermos as nossas sementeiras e falando que podes sempre, obviamente, plantar. Claro que a plantação, quando nós trazemos uma mudinha do viveiro, é muito mais facilitada. Trazemos a nossa mudinha já crescida, mas também existem alguns cuidados e algumas regras que, aliás, eu vou partilhar aqui, no fundo, aqui nesta apresentação, que é evitar fazer transplantações, por exemplo, em dias com demasiado, não é em dias com demasiado sol, nas horas em que tu tens, mesmo nos dias de outono, mesmo no outono temos dias mais quentes, dias com sol muito forte e, portanto, nessas horas de mais sol, ou seja, entre ali às 11 da manhã, se calhar até às 4 da tarde, sim, porque vamos começar a ter dias mais curtos, não fazermos as transplantações. Então, tentar transplantar em horas mais frescas, como por exemplo, início da manhã ou até mesmo ao final do dia, será o ideal.
Depois, se tu fores fazer as tuas mudinhas e fizeres a transplantação das tuas mudinhas, como já disse, como por exemplo este caso aqui, deixem-me só pousar aqui, deves fazer este cuidado, molha bem, que é o caso deste tabuleiro aqui, molha bem, repara, tenho aqui mudinhas de manjericão bem bonitas. O manjericão é uma planta de primavera, verão, mas pode ser mantido dentro de uma cozinha se tiveres muito sol a entrar pela janela no outono e inverno. Nunca vai ser tão forte a planta, nunca vai desenvolver tanto, mas podemos tentar ter manjericão para quem tenha marquises eventualmente, enfim, espaços com muita luz e um espaço quentinho, ou então barandas protegidas, podemos ter manjericão também durante o outono e inverno, pelo menos durante todo o outono. Então estas mudinhas estão mesmo a pedir para ser mudadas e repara que está bastante bem umedecida. No fundo, este alvéolo, tanto este como este aqui. Então, este é um truque que é umedecer bastante bem, porque se nós umedecermos bastante bem aqui, no fundo, o nosso berçário, vai ser mais fácil fazer isto, retirar as nossas mudinhas. Estão a ver aqui, estão 3 pezinhos de manjericão. E repara, ficaram os 3, o que é que acontece? Só um é que cresceu, neste caso mais, temos aqui 3 pezinhos. Posso tentar aproveitar os 3? Claro que sim. No entanto, é como eu disse, é importante, lá está, não termos muitos pés, no caso, no alvéolo. Devemos ter apenas um, no máximo 2, está bem? Que é para que haja espaço e para que haja desenvolvimento. E claro, depende do tipo de planta, neste caso, sendo couves, mais ainda, garantir o espaço para cada muda. Portanto, podes semear, podes plantar, já fizeste o desenho da tua horta, portanto, neste passo agora é a parte mais fácil, mais divertida. Podes só plantar se não tens mudas e se não te queres aventurar a fazer sementeiras, no entanto eu sugiro que faças, sabes o quê? As duas coisas. Semeis, aliás, vais buscar já algumas mudas ao viveiro que estão disponíveis desta época, provavelmente vais encontrar todas estas e muito mais não diria, mas vais encontrar também o alho francês, algumas cebolas que tu podes plantar no outono e inverno, que são depois cebolinhas que ficam mais pequenininhas para estarem prontas na altura da primavera. Podes também trazer várias couves, ao invés, por exemplo, aqui é uma couve penca, podes trazer os brócolos, podes trazer vários tipos de couve. No caso das selgas, nem sempre encontras as selgas para plantar, mas podes trazer, por exemplo, flores de amores perfeitos que muito em breve começam a aparecer nos viveiros e por isso podes fazer aqui misturas, também é com outras variedades que podes semear, como aquelas que eu já falei, como o espinafre, como a rúcula, como, volto a dizer, podes plantar alface e por que não semeares também as tuas alfaces. Podes fazer, porque não misturas com folhas de mostardas, como é o caso das misunas, que são ótimas para misturar nas tuas saladas. Enfim, podes fazer o teu plano de cultivo de acordo com os teus gostos e fazer esta mistura para rentabilizar o teu espaço. E mesmo que tenhas pouco espaço, dá para cultivar muita coisa. Susana, estou decidida, vou plantar, vou semear, mas eu tenho lá várias plantas. O que é que vai sair? O que é que eu tenho que tirar? E agora, em termos de conclusão, sim, tens aí plantas que estão a chegar ao fim do ciclo. Eu já falei durante este webinar, mas vou só realçar. Todas as plantas da mesma família, como pimento, berinjela, tomate, batata, a batata provavelmente nesta altura já colheste, todas as plantas desta família devem ser retiradas agora, nesta altura do outono. Tal como estas cucurbitaceas, ou seja, as abóboras que estão aqui nesta família, também são plantas que vão sair. Certo, nós aqui temos uma outra exceção, vais-me dizer provavelmente que o pimento ou a malagueta, que é da família do pimento, pode estar bonita ainda a produzir, certo? Eles vão produzir durante todo o outono e vai começar a acontecer uma coisa, principalmente se estiveres numa zona com um tempo mais fresco, que é a folha começa a cair. É normal porque eles são sensíveis a temperaturas mais baixas, portanto, lá para novembro, quando começarmos a ter dias um bocadinho mais frescos, mais pequenos, mais frescos, vais ter essa questão. Podes deixar algumas malagueteiras, mas se possível, e se as tiveres em base, tenta as colocar numa zona mais protegida. Portanto, de um modo geral, isto são plantas de fruto, legumes de fruto que vão sair e as que vão entrar, além das couves, obviamente são estas todas que eu já te disse, plantas que vais plantar. E estas aqui que eu te sugiro plantar realmente, porque demora um bocadinho mais tempo se fizeres a partir da semente, são estas brássicas. Todas estas plantas, no fundo, da família das couves. Claro que se queres ter variedades que não encontras com facilidade, como estas que eu já te sugeri, nomeadamente a famosa Nero Toscana que está aqui e que eu tenho em vários ciclos, olhem lá, esta já bonita, estas ali a nascer, então faz a tua sementeira, porque vais poder plantar couves não apenas em setembro, não apenas em outubro, não apenas em novembro, podes plantar as couves durante todo o outono e inverno. Isso, ouviste bem,
As couves é daqueles legumes que aguenta muito bem temperaturas mais baixas, portanto podes plantá-las durante todo o outono e todo o inverno. Então é uma boa forma de também termos mais folhas, neste caso legumes de folhas, para nós utilizarmos na nossa cozinha. Então, dentro desta apresentação, deste webinar da Horta do Outono, que eu aqui falei e que foi focada no planeamento, foi focada exatamente em planearmos aqui os nossos cultivos, o que é que nós vamos, como é que fazemos o nosso desenho. Eu espero que tu tenhas aqui, desta vez, de uma vez por todas, retirado as dúvidas sobre o que significa planear. Planear significa exatamente pensar antes de plantarmos e semearmos, certo? Planear os cultivos, planear a nossa horta, o nosso jardim, fazer o desenho da nossa horta e jardim não exige aqui que sejas, como disse há pouco, um arquiteto paisagista, exige sim que tenhas conhecimento de como é que as nossas plantas vão crescer, sim. Importante percebermos como é que elas vão ficar quando elas ficam na sua fase adulta. É importante perceber o seu ciclo de cultivo. Repara, eu disse bem, tomate vai sair. Porquê? Porque tomate é um cultivo de primavera-verão, não é um cultivo de outono e inverno, então é normal que vás retirar o tomate. Ele ainda está a produzir nesta altura em muitos sítios e ele ainda está com tomates verdes. O que acontece é que se tu não tiveres algum ajuste de temperatura, lá está, se não tiveres uma estufa para ajustar a temperatura e nomeadamente luz, porque o tomate, sendo um legume de fruto, precisa de luz para ficar maduro. Ele vai manter-se verde, então não se justifica ficarmos com um pé de tomate, ainda que ele esteja lá vivo, nos meses de novembro e dezembro. Não é? No fundo, uma planta que vai sair, por isso é que eu disse assim, aqui, sai tomate e vai entrar provavelmente as ervilhas. Onde tinhas o feijão verde, aproveita, porque era uma zona boa, é um espaço bom onde estava feijão verde, é um espaço onde estavam leguminosas da época, neste caso de primavera-verão, é uma zona adequada para plantares tudo o que é cultivos que vão ser exigentes em nutrientes, como por exemplo as couves, as brássicas. E aqui já estou a trazer um bocadinho o cheirinho daquilo que se chama a rotação de culturas. Portanto, não vou entrar nestes pormenores. Aliás, eu tenho de facto aqui um convite, porque por norma disponibilizo esta opção para quem quer de uma vez por todas tirar aquele sonho como eu costumo dizer, aquele sonho dos planos que têm e passá-lo para a parte prática, que é finalmente aliás, não só começar, mas melhorar aquilo que é a produtividade da sua horta. E o convite é sempre para quem quiser, obviamente, embarcar aqui comigo dentro da minha Academia da Horta e Jardim. E o porquê desta Academia da Horta e Jardim, fica aqui o convite. Já a seguir vou fazer a apresentação de como é que funciona e depois, obviamente, se tiveres interesse, segue comigo para essa segunda apresentação, no fundo, da Horta e Jardim, daquilo que é a Academia da Horta e Jardim. Se não tiveres interesse, deixa-me só depois um comentário, uma indicação de qual é que foi, no fundo, a parte que gostaste mais deste webinar, ou qual é que foi alguma dúvida que não tenha sido esclarecida dentro daquilo que era, obviamente, o objetivo. Neste webinar, o objetivo não era falar de pragas, não era falar de determinados assuntos, que seria impossível num webinar. Neste caso, o objetivo foi realmente falarmos aqui mais focados aqui nos planos daquilo que será para a próxima época de outono e inverno de cultivo. No entanto, como estava a dizer, eu tenho este convite para quem quer seguir de uma maneira mais leve. Isso mesmo, uma maneira mais leve. Porquê? Porque eu sugiro sempre que vocês experimentem plantar, experimentem semear. E posso-vos dizer que toda a gente pode ir ao YouTube. Eu tenho um canal de YouTube, vocês podem lá ir buscar imensos vídeos e aprender imensas dicas para começar. Mas eu posso dizer-vos garantidamente que o desafio maior normalmente nunca está em plantar e em semear. Tal como eu vos disse há bocadinho, o desafio maior não está em germinarmos as nossas sementes, fazermos as nossas sementeiras. O desafio começa a surgir tanto nas sementeiras como nas plantações, à medida que a planta vai desenvolvendo. Isso acontece, não vou mentir. Acontece porquê? Porque vai haver fases diferentes, ciclos diferentes, plantas que demoram mais tempo, plantas que demoram menos tempo, plantas que têm uma exigência não só de luz, mas também de fertilização, plantas que têm outra exigência, e é aí que surgem esses desafios diferentes. Sei que vais sair daqui entusiasmada para semear e para plantar, tenho a certeza disso. E convido-te, como não podia deixar de convidar, a acompanhar-me nas redes sociais, porque são bastantes as redes sociais onde já disponibilizo muitas dicas, não apenas no Instagram, onde faço aqueles videozinhos mais curtos, mas vou partilhando às vezes também algumas dicas mais temporais, mais da época.
Também no canal do YouTube, que tenho estado um pouco mais ativa e estou para ver ficar cada vez mais ativa no canal do YouTube, trazer alguns conteúdos um bocadinho com mais profundidade. Também no meu site blog, sim, convido-te a visitar, ainda por cima temos um novo site, cultivosdacaseira.pt, temos lá imensos artigos, muito conteúdo que te pode ser útil. E sim, se queres também um acompanhamento mais personalizado, também podes sempre ter o meu acompanhamento dentro da Academia da Horta e Jardim, que é um programa que eu tenho muita felicidade de te apresentar. Por isso, vem comigo se queres conhecer mais este programa da Horta e Jardim, da Academia da Horta e Jardim, como é que ele realmente funciona. E eu estou muito feliz por voltar agora a abrir as matrículas, as inscrições para este programa da Academia da Horta e Jardim. É um programa de subscrição, não está disponível sempre este ano só abriu no início do ano, no fundo bem antes da primavera, e está a abrir agora, reabrir neste caso as inscrições para esta época de outono e inverno. Portanto, já podes prever que provavelmente até à próxima época, diria que março de 2025, não irá voltar a abrir. E por isso, como é que funciona? Há de estar tu a perguntar como é que funciona este programa de subscrição e o que é que tu vais encontrar dentro deste programa de subscrição. A Academia, como eu digo, é muito mais do que o acesso apenas a um curso. Porquê? Porque não tens apenas aulas gravadas. Tens, antes de mais, na Academia incluímos sempre aulas em direto, e que são aulas que vão trazer assuntos de cada época. Isso é fundamental porque os cultivos realmente que se fazem, as plantações e sementeiras que se fazem em setembro, em outubro e em novembro, vão variando, as colheitas também vão variando. Isso, e mais do que realmente semear e plantar, eu vou dando algumas instruções, indicações e sugiro sempre projetos práticos também de colheitas e utilização. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo prático. No caso desta época de setembro, outubro, é sempre uma boa época para nós explorarmos mais também algumas colheitas. Aliás, agosto e setembro é sempre uma altura para explorar mais colheitas, por exemplo, de aromáticas, onde vamos secá-las e desidratá-las e explorar a sua utilização não apenas na nossa cozinha, mas também para a nossa saúde e bem-estar. Então, há mil e uma formas de nós não apenas semearmos e plantarmos, mas depois colhermos e utilizarmos os legumes da época, em cada estação, em cada mês. Isso. Na Academia nós temos realmente aulas mensais onde vamos trazer então os cultivos de cada época. Dentro da Academia, quem entrar comigo na Academia, e neste momento temos aqui uma novidade, temos 2 programas, vamos ter aqui 2 opções. Para quem está a começar, pode entrar apenas no programa, na opção da Academia básico, programa básico, ou para quem já esteja mais avançado e para quem queira continuar já com um leque de aprendizagem um bocadinho mais avançado, entrar no programa Premium. E eu vou-vos dizer aqui qual é a diferença entre um e outro, tem a ver com o que um e outro inclui em termos de cursos que estão dentro da Academia. Portanto, todos os cursos que estão disponíveis são vários cursos em que vamos abordar alguns cursos específicos sobre horta, outros específicos sobre ervas aromáticas, outro curso específico sobre pragas e doenças da horta, outro curso específico sobre árvores de fruto. Temos ainda outros masterclasses e alguns webinars, alguns workshops que foram dados também sobre germinação, sobre brotos, aliás, germinados, sobre flores de outono e, portanto, há uma panóplia gigante de cursos que estão gravados. Mas, como eu disse, a Academia é mais do que um curso, são vários cursos que estão inseridos dentro da Academia e a diferença é que no programa básico nós temos menos cursos disponíveis do que no programa Premium. Além dessa diferença, existe também outra. No programa Premium nós temos uma aula realmente considerada mensalmente. No programa básico vamos ter apenas 4 aulas durante o ano. E essas 4 aulas vão considerar aqui o que é o início de cada época de estação, o que significa que em cada início de estação tens sempre uma aula em direto comigo, mesmo que entres no programa básico, para poderes ter exatamente um aconselhamento, uma sugestão, um plano mais específico daquilo que se vai cultivar na próxima época, na próxima estação, neste caso em cada estação, em cada início de estação. E portanto nós estamos no início do outono, vamos entrar no outono, em cada início, na altura do início do inverno teremos outra aula em direto, na altura do início da primavera teremos outra aula em direto, com uma especificação de aquilo que será sugerido para cada estação.
Dentro da academia vais poder pôr as tuas questões, as tuas dúvidas em cada aula que está disponível em cada curso. Estamos a falar de, como disse, centenas de aulas, dependendo depois aqui do plano que tu vais escolher, mas temos imensos conteúdos já disponíveis, além daqueles conteúdos que eu te vou trazer, como disse, das aulas em direto, onde, além dos projetos práticos que eu te sugiro fazer, vais poder colocar as tuas questões. E certo, quem entrar no programa Premium tem acesso a essa aula mensal, vai poder trazer mensalmente para essa aula todas as dúvidas e questões que tenha dos cultivos que tem aí em casa. E realmente cada pessoa, cada jardineiro, jardineira que entra na academia tem uma necessidade diferente e, portanto, na verdade, cada um coloca as suas questões de forma diferente. Então, temos isto tudo e se de facto tu fosses pagar em separado todos estes cursos, além dos cursos dos e-books também que estão disponíveis, vários materiais disponíveis para poderes fazer, no fundo, aquilo que é o acompanhamento da componente mais prática, tu irias pagar mais de 1.500 se somares o valor desses cursos todos e dos e-books todos. Alguns deles estão disponíveis para poderes adquirir, estariam disponíveis, não todos, para poderes adquirir, e só o valor dos cursos todos estaria num valor superior a 1.500 euros. No programa Premium, que é o programa onde tens todos estes conteúdos, todos os cursos, acesso a todos os cursos e ainda, como disse, uma aula mensal, o valor, vou manter o valor que estava mantido desde do outono do ano passado, que é 377 euros anuais, ou seja, é o valor que tu vais pagar, neste caso, para a tua matrícula anual, é o programa Premium. No programa básico, que eu decidi abrir por pedido de muitas pessoas que estão a começar e que não querem ter acesso logo a todos os cursos, porque não precisam, por exemplo, não vai incluir no programa básico acesso ao curso de podas e de árvores de fruto, de podas de árvores de fruto, não vai incluir acesso a alguns bónus, como por exemplo os microgerminados, nem mesmo as flores de outono, e também não vai incluir o acesso a novos cursos que são inseridos e que são, neste caso, acrescentados na nossa academia. Esse programa obviamente tem um custo mais acessível, bem mais acessível, mesmo assim é um custo que seria 3 vezes menos daquilo que seria a soma de tudo o que ele vai incluir e, portanto, fica aqui neste valor, na possibilidade de entrar para a academia, se quiseres entrar no programa básico, por 157 euros. Estes valores já incluem IVA. Há aqui um bónus para quem entrar no programa Premium, que vai ter um bónus, vai ter a receber em casa o meu livro autografado com umas sementinhas do meu jardim, um kitzinho de sementes que vou enviar juntamente com este livro para quem entrar no programa Premium. Este é o meu livro, A Minha Horta em Casa. Diria-vos que é uma bíblia que considera aqui, digamos, com um conteúdo bastante completo, no fundo, de como planear também, de como plantar, organizar cultivos, espaçamentos, enfim, necessidades de luz, fertilização, pragas. É claro que é um livro e é claro que tem aqui uma boa consideração, aliás, uma boa componente teórica que vos vai dar bases fundamentais e que vai ser, digamos, uma grande ajuda. No entanto, como disse, dentro da academia nós também temos e-books específicos. Por exemplo, neste livro nós não temos, obviamente, o e-book relacionado com árvores de fruto, com a poda de árvores de fruto. Temos, por exemplo, associado dentro da academia, nós não temos, se calhar, o nosso e-book que está na academia sobre receitas, e pragas e doenças de cultivos é muito mais vasto, muito mais completo do que o capítulo que está no livro. Portanto, temos, obviamente, conteúdos mais específicos dentro da academia, além daquilo que são as videoaulas que estão gravadas e que estão disponíveis numa plataforma. Essa plataforma tu podes assistir no computador, podes assistir num tablet, podes assistir num telefone e, como disse, durante todo o ano vais ter acesso e vais poder aceder quando tu quiseres. O engraçado disto é que cada um vai fazer ao seu ritmo, cada um vai fazer de acordo com aquilo que são as suas necessidades e, por isso, cada um pode, obviamente, consultar aquilo que precisa na altura que precisa, o que acaba por te trazer aqui grandes benefícios. E depois temos sempre a nossa comunidade, lá está, que se encontra uma vez por mês para aquilo que tem sido a academia. O programa, no fundo, tem vindo a trazer aqui esta junção das pessoas, em que, numa vez por mês, nós podemos trazer, então, as nossas questões. Para quem não assiste em direto às aulas mensais, vai poder, obviamente, assistir às gravações que ficam disponíveis. No programa básico, vocês não vão ter acesso, quem entrar no programa básico, às aulas mensais, assistir às aulas mensais, neste caso, do programa Premium. No entanto, como disse, tem pelo menos 4 aulas em direto comigo. Como é que tu podes tirar as questões e as dúvidas sem ser nestas aulas em direto? Podes tirá-las, por exemplo, deixando as dúvidas ou questões na própria plataforma onde assistes às videoaulas.
por isso às videoaulas ou às aulas que são dadas em direto e que fica lá a gravação. Então fica aqui este esclarecimento. É claro que, sim, podes entrar na academia mesmo que não tenhas experiência, porque os cursos são diferentes, são diversos, e tens, por exemplo, no programa básico, que inclui o curso de horta urbana, inclui o curso de ervas aromáticas e inclui o curso de pragas e doenças, tu vais ter lá o passo a passo de sementeiras, de plantações, de conjugações em videoaulas, nomeadamente específico todo sobre ervas aromáticas, também sobre pragas, diria que é o essencial e o mais importante, com os e-books associados para tu começares. Por isso, mesmo que estejas a começar, mesmo que não tenhas aqui ainda grande prática, que estejas mesmo nos primeiros passos, diria que essa é a opção que poderá servir para ti. Se tu já tens uma horta, se já cultivas, se já tens alguma experiência, se já fazes os teus cultivos aí em casa, mas surgem dúvidas, surgem questões, porque não sabes muito bem, às vezes, aquelas dicas práticas sobre determinadas plantas, então sugiro que entres no programa Premium. Susana, se eu entrar no programa básico, posso passar para o programa Premium? Sim, podes passar no espaço de um ano, e quem entrar no programa básico, obviamente, terá depois um desconto, um acesso mais facilitado a entrar no programa Premium. Portanto, não terias que pagar os 157 e depois mais os 377, irias ter, obviamente, aqui um bónus. Todos os alunos da academia vão ter acesso também a um cupom de desconto especial de aluno para compras depois dentro do site Cultivos da Caseiro, que é de 10%, e isso será comunicado depois dentro da nossa comunidade, tal como acesso a alguns descontos de parceiros que eu, felizmente, tenho aqui a possibilidade de ter, que são alguns patrocinadores, e que tenho trabalhado com alguns deles, que também poderão trazer aqui alguns benefícios de vocês terem acesso a alguns descontos. Então, se tens dúvidas sobre esta questão de entrar ou não na academia, atenção que as matrículas vão abrir agora no dia 11, vão abrir no dia 11 de setembro, vão estar disponíveis só até o dia 19, portanto, dia 19 fecham as matrículas, e este ano não volta a haver a possibilidade de entrar e de seres aluno dentro daqui da academia. Portanto, fica aqui este convite. Estou a abrir aqui as inscrições para poder acompanhar mais uma turma de alunos que estejam comprometidos em quererem ter a sua hortinha em casa, em querer ter o seu jardim comestível, cultivar os seus alimentos e, sim, não te deixar com esta garantia, não deixar que desanimes, não deixar que não é não deixar que desanimes, é não deixar que fiques com frustração porque alguma coisa não corra bem. É isso que nós garantimos que, de facto, na comunidade, dentro da academia, nós falamos daquilo que corre bem, daquilo que não corre bem, para poder haver uma partilha realmente real e não fictícia, porque nem sempre tudo corre bem, e é exatamente por isso que se criou esta comunidade e é por isso que eu tenho aqui este convite para te trazer. Por isso, eu espero ver-te dentro da academia. E agora vou fechar aqui com um vídeo que vai passar aqui. Foi um vídeo que gravei para fazer-te o convite, para te falar que realmente quando nós cultivamos alimentos estamos a trazer tempo para nós, estamos a trazer tempo para cuidarmos de nós. Não é só um mero colher, não é só um mero plantar, não é só meramente colher, não interessa aqui a quantidade, interessa sim a experiência e todos os benefícios que nós trazemos para a nossa saúde e bem-estar. Por isso, fica aqui também este vídeo, este convite. Um beijinho! Todos temos muita pressa. Corremos o tempo todo e muitas vezes nem nos damos conta das coisas bonitas que temos à nossa volta. Dizemos que o tempo passa rápido e passa mesmo rápido. E, sobretudo, passa rápido nas nossas vidas quando elas são mais agitadas. Precisamos saber parar. Parar é urgente. Parar para sentir, apreciar e cultivarmos mais momentos connosco e com quem amamos. Precisamos nos reconectar a nós mesmos. Cultivar um jardim ou uma horta ajuda-nos a arranjar esse espaço na nossa vida, a arranjar esse tempo para nós mesmos, para nos recentrarmos. E depois, ainda podemos colher flores e alguns alimentos para trazer para a nossa cozinha. E, claro, alimento para a nossa alma. Se o que te tem limitado até aqui a dar o próximo passo, a Academia da Horta e Jardim nasceu com esse propósito. O propósito de te ajudar, de te incentivar a cultivares aquilo que tu queres escolher. Eu sou Susana Caseiro, autora do livro A Minha Horta em Casa, e desde há uns 15 anos que tenho ajudado milhares de pessoas nesta jornada. Acredito mesmo que cultivar é um modo simples de cuidarmos de nós e como bónus trazemos alimentos de sabor incomparável para partilharmos com a nossa família. Como diz o provérbio chinês, quem planta um jardim, planta felicidade. E eu estou aqui para te lembrar disso.
Por isso, espero por ti na academia.